Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula de Química do segundo ano, comigo, professor Guilherme, onde hoje nós vamos fazer mais alguns exemplos da aplicação da lei de Lavoisier, trabalhando com proporções fora daquelas que são dadas pelo balanceamento. Então vamos ao primeiro exemplo. Qual a massa de amônia formada quando reagimos 180 gramas de nitrogênio com quantidade suficiente de hidrogênio? Então, o que ele está querendo que a gente calcule aqui é o seguinte: aqui está a nossa reação. Se eu pego nitrogênio e reajo com hidrogênio, eu produzo a amônia. A reação já está balanceada, observe, cada 1 mol de nitrogênio que é consumido precisa de 3 mols de hidrogênio para consumir esse 1 mol de nitrogênio. E aí eu vou formar 2 mols de NH3, 2 mols de amônia. Então essa aqui é a nossa reação e essas são as nossas proporções. Aí quer saber o seguinte, ó, quanto de amônia em massa que eu vou formar se aqui de nitrogênio eu tiver 180 gramas. Então, basicamente, é isso que ele está perguntando para a gente. Eu tenho 180 gramas de nitrogênio. Se esses 180 gramas de nitrogênio forem consumidos, quanto de amônia que eu produzo? Com quantidade suficiente de hidrogênio. Quando ele fala assim no enunciado, quantidade suficiente de hidrogênio, isso significa que não importa a quantidade de hidrogênio que vai ter. Só que a quantidade de hidrogênio, nesse caso, ela vai ser suficiente para poder consumir a quantidade de nitrogênio que eu tenho. Então, ele quer saber quanto de amônia eu formo se eu gastar 180 gramas de nitrogênio. Para a gente resolver isso, basta nós seguirmos aqueles passos que eu ensinei na aula anterior. O primeiro passo é balancear a reação. Nesse caso já está ok o nosso balanceamento. Ó. 1 mol de N2, 3 mols de H2, 2 mols de NH3. Note que de cá eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Aqui também tenho 2 átomos de nitrogênio. Hidrogênio, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6, a equação está balanceada. O segundo passo é encontrar as massas molares. Nesse caso, a questão já forneceu para a gente as massas molares. Massa molar do hidrogênio, 2 gramas por mol. Massa molar do nitrogênio, 28 gramas por mol. E a massa molar da amônia, 17 gramas por mol. O terceiro passo é multiplicar a massa molar pelo coeficiente estequiométrico para a gente poder converter essa proporção em mol para gramas. E aí, como vai ficar isso? Vamos fazer para o nitrogênio. Então, 1 vezes 28 igual a 28. Esse 1 é o coeficiente estequiométrico, o 28 é a massa molar do nitrogênio aqui. 1 vezes 28, 28 gramas. Fazendo para o hidrogênio, 3, que é o número de mols de nitrogênio, vezes 2, que é a massa molar, igual a 6 gramas. E fazendo para a amônia, 2, que é o número de mols aqui da amônia, vezes 17, que é a massa molar da amônia, igual a 34 gramas por mol. Nesse caso, como ele falou que a quantidade de hidrogênio é suficiente, nós nem vamos usar, nem precisaríamos de fazer aqui para o hidrogênio, porque ele disse que a quantidade de hidrogênio era suficiente. Mas eu fiz só para a gente ir treinando e não esquecer os passos. Então, o quarto passo, já para encerrar o exercício, é bem rápido, basta a gente fazer a regra de 3 aqui entre os nossos reagentes e produtos para descobrirmos a quantidade de amônia que eu formo se eu gastar 180 gramas de nitrogênio. Vamos lá então, quarto passo. Aqui estão as nossas proporções em grama. Então, 1 mol de N2 é a mesma coisa que 28 gramas de N2, reage com 3 mols de H2, que é a mesma coisa de 6 gramas, e forma 2 mols de amônia, que é a mesma coisa que 34 gramas. Então, essa aqui é a nossa receita. Agora, vamos para os valores fora da receita. A nossa regra de 3 ela vai ser feita entre o nitrogênio e a amônia. Então, vamos lá calcular a quantidade de amônia que eu formo. Cada 28 gramas de nitrogênio que são consumidos nessa reação vão formar para a gente 34 gramas de amônia. Se eu tiver 180 gramas de nitrogênio, quantas gramas de amônia que eu vou formar? É só fazermos então aqui a regra de 3, multiplicar o 28 pelo x e o 180 pelo 34. Então, 28x, que é igual a 34 vezes 180. 34 vezes 180 dá 6.120. Agora eu pego 28, vou passar dividindo aqui. Fica 6.120 dividido por 28. Isso vai dar para a gente um valor de 218,57 gramas de amônia aproximadamente. Logo, se eu colocar para reagir 180 gramas de nitrogênio com quantidade suficiente de hidrogênio, o que eu vou produzir de amônia é um valor igual a 218,57 gramas. Então veja que é só aplicar aqueles passos que nós fizemos na aula anterior que você chega à resposta. Estequiometria não tem segredo. Muitas pessoas acham estequiometria muito difícil por causa da matemática que tem por trás da estequiometria. Mas basta você resolver bastante exercícios, fazer isso várias vezes, que você consegue ir memorizando esses passos que eu estou ensinando. Então esses passos estão resumidinho para vocês, basta você pegar as questões e ir resolvendo
para poder você fixar o conteúdo. E aí vamos lá fazer mais um exemplo, agora um pouco mais complexo, obviamente. Exemplo 2. Qual a massa e o número de mols de hidrogênio necessários para produzirmos 900 gramas de amônia? Quantas moléculas de hidrogênio e de amônia estariam envolvidas nesse processo? Vamos lá. Para responder essa questão, vamos seguir os mesmos passos, só que aqui agora ela pediu algo a mais. Ela pediu o número de mols de hidrogênio e pediu também o número de moléculas, tanto de hidrogênio quanto de amônia. Ele só quer saber a quantidade de hidrogênio que eu preciso para poder produzir 900 gramas de amônia. É muito parecido lá com aquele exemplo primeiro que a gente fez quando o chefe chega para você e pede para você produzir uma quantidade específica de material. Então a gente precisa produzir 900 gramas de amônia e eu quero saber quanto de hidrogênio que eu vou gastar para formar essas 900 gramas de amônia. A quantidade de nitrogênio ele não pediu. Vamos lá, seguindo os passos. Primeiro passo, ok, a equação já está balanceada. Segundo passo, também está ok, que é calcular as massas molares, que ele já forneceu aqui para a gente, não precisa de fazer. O terceiro passo nós já fizemos no exemplo anterior, que é multiplicar o coeficiente estequiométrico pela massa molar. Nós já fizemos isso para cada substância. E aí vai chegar o nosso quarto passo, que é o que vai mudar. Está aqui a nossa reação com a nossa proporção em gramas. Então até aqui essa parte não mudou nada do exemplo anterior. Agora a nossa regra de 3 que vai mudar. Veja que sempre o que muda é a regrinha de 3. Nós vamos fazer a regra de 3 entre o hidrogênio e a amônia agora, porque ele quer saber quanto de hidrogênio que eu preciso ter na reação para poder produzir 900 gramas de amônia. Cada 6 gramas de hidrogênio que forem consumidos nessa reação irão formar 34 gramas de amônia. Logo, quanto de hidrogênio que eu preciso para poder produzir 900 gramas de amônia? Então, eu vou fazer 6 vezes 900, x vezes 34. Então, fica 34 vezes x, que é igual a 6 vezes 900. 6 vezes 900 é igual a 5.400. 34 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 5.400 dividido por 34. Isso vai dar um valor igual a 158,8 gramas. Então, se quisermos produzir 900 gramas de amônia, basta colocarmos na reação 158,8 gramas de hidrogênio. E aí, vamos lá calcular as coisas extras que ele pediu para calcularmos aqui nesse exemplo. Ele pediu aqui o número de mols de hidrogênio e pediu também para calcular a quantidade de moléculas de hidrogênio e de amônia. Então, vamos calcular tanto o número de mols de hidrogênio quanto o número de mols de amônia, porque a gente precisa do número de mols das substâncias para poder acharmos o número de moléculas, que eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos passos. Vamos lá calcular o número de mols de amônia e o número de mols de hidrogênio. Para a gente calcular o número de mols de uma substância, basta nós sabermos a massa e a massa molar dessa substância. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Amônia, a massa de amônia que eu estou formando na reação é 900 gramas, está aqui. Deixa eu pegar o apontador a laser que fica melhor. 900 é a massa de amônia dividido pela massa molar da amônia. A massa molar da amônia é 17, que foi dado pelo exercício aqui. É só a gente dividir, então, 900 por 17, 52,9 mols. Então, em 900 gramas de amônia, eu tenho essa quantidade de matéria, 52,9 mols. Para o hidrogênio, vamos lá. Massa dividido pela massa molar, fica 158, que é a massa, né, de hidrogênio que eu preciso para formar esses 900 gramas de amônia. 158,8 dividido por 2, isso vai dar um valor igual a 79,4 mols. Agora, para a gente encerrar o exercício, basta calcularmos o número de moléculas, tanto de amônia quanto de hidrogênio. Como a gente faz isso? Vamos lá, número de moléculas de amônia, número de moléculas de hidrogênio. Basta nós pegarmos o número de mols, que nós encontramos aqui em cima, e multiplicarmos pelo número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, o número de moléculas de amônia vai ser 52,9, que é o número de mols, vezes 6,02 vezes 10 a 23. Essa multiplicação vai dar um valor igual a 3,18 vezes 10 elevado a 25 moléculas de amônia. Agora, o número de moléculas de hidrogênio, mesma coisa, basta a gente pegar o número de mols e multiplicar pelo número de Avogadro. Isso vai dar 79,4 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Esse aqui é o número de mols de hidrogênio que calculamos aqui no passo anterior. Esse produto aqui, essa continha, vai dar 4,77 vezes 10 elevado a 25. E aí, com isso, a gente calculou, então, tudo que o exercício pediu para a gente. A massa de hidrogênio necessária para produzir 900 gramas de amônia, o número de mols de hidrogênio e o número de moléculas, tanto de amônia quanto de hidrogênio envolvidas nesse processo.
Veja que são bastante etapas, mas só que é bem metódico. Então, se você repetir várias vezes esses exemplos que eu fiz, faça esses exemplos no caderno, né, já que você tem aí o gabarito. Tentem ir aplicando esses métodos que eu expliquei para vocês, que vocês vão conseguir, depois de um certo tempo, fazer isso sem olhar nenhum exemplo ou nenhum gabarito. Por hoje é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.